Põe a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz. Que a tua palavra, ela venha de encontro à necessidade do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus. Querido, nós falamos muito sobre família. Família é ensinado na igreja. A base da sociedade, ela é composta por família. A base da igreja, ela é composta por família. Família é algo precioso e família foi algo que Deus constituiu. Foi Deus que criou a família. A família, ela foi criada por Deus. Detalhe, antes do pecado. Gênesis 2, Deus cria ali homem e mulher e coloca uma responsabilidade na vida de Adão, na vida de Eva, e ali se constitui a família. Então a família é algo precioso. Por isso que nós temos visto hoje muitos ataques sobre a família, tentando destruir em todas as áreas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E hoje, meu amado, a gente tem visto muitas famílias destruídas. E principalmente famílias, às vezes, dentro da igreja, que servem a Deus. Então, querido, eu queria que você entendesse a importância da sua família, a importância que você tem, o papel principal, o papel que você tem na sua casa, como esposo, como esposa e como filho. Há um papel principal para cada um de nós. Mas agora eu quero te falar uma coisa: não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Não existe família, meu amado, que você vai olhar, falar, nossa, essa família é perfeita. Não. Aparentemente, nós podemos olhar os princípios de Deus de uma família. Uma família, ela só vai se tornar num caminho daquilo que Deus quer, se ela entender os princípios a qual é estipulado para a família. Mas não existe família perfeita. Na Bíblia nós vamos encontrar várias famílias, com todas elas você vai encontrar com muitos problemas. Começando pela família de Adão e Eva. Família que desobedeceram, um filho matou o outro. Amém? A família de Abraão e Sara, né, onde teve desobediência, onde teve um casamento, onde teve um filho gerado fora do casamento. A família de Isaac e Rebeca, onde houve mentiras, brigas, separações, o irmão querendo matar o outro. A família de Jacó, Lia e Raquel, Jesus, essa só Deus para fazer funcionar mesmo. Onde Jacó ali, ele tinha 2 esposas, 2 concubinas, tinha 4 mulheres, 12 filhos, mais uma filha. Jesus, só Deus para poder fazer uma família dessa funcionar. Mas nessa família houve ciúmes, houve traição, houve morte, houve muitas coisas. E falar da família de Eli, amado, os filhos de Eli. Você vai estudar a vida dos filhos de Eli. Deus matou os filhos de Eli, de tanto desgosto que eles davam. A família, meu amado, os filhos de Samuel. Samuel andou nos caminhos do Senhor. Pensa, meu amado, num homem que teve um chamado de Deus para poder estar ali fazendo a obra do Senhor, e seus filhos se desviaram. Amado, a família de Davi, ontem o pastor David falou aqui da família de Davi, uma família totalmente destruída, um irmão mata o outro, um irmão abusa de uma irmã, um irmão é morto, se levanta contra o pai. Que falar da família de Jesus? Você sabia que a família de Jesus achou que Jesus estava doido em certo tempo do seu ministério? Não precisa abrir, mas está lá em Marcos 3:21, fala: quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois dizia, ele está fora de si. Porque ele estava fazendo a obra ali, dedicado à obra do Senhor. Os seus familiares falaram: não, ele deve estar doido, vamos buscar ele lá, vamos internar ele. Por quê, querido? Porque não existe família perfeita. É um mito. Eu estou lendo um livro chamado O Mito da Família Perfeita. E esse livro tem falado muito ao meu coração. E o tema dessa manhã, eu coloquei o tema desse livro, O Mito da Família Perfeita. Amém? Uma família, ela só vai andar nos caminhos do Senhor se Jesus nascer no coração dessa família. Se Jesus nascer na vida das pessoas que compõem essa família. Porque, querido,
Aceitar Jesus, nós aceitamos. O desafio é deixar Jesus ser gerado em nós. O outro desafio é deixar Jesus nascer em nós. Eu conheço muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo, mas ainda Jesus não nasceu na vida das pessoas. E nós vamos aprender hoje com os pais de Jesus, Maria e José, como fazer com que Jesus nasça nos nossos corações. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Amém? Mateus, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 em diante. Fala assim, ó. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se pudesse unir, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonrá-la publicamente, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Amém, queridos? Amado, tem duas famílias que me atraem na Bíblia. Dois pais, duas famílias que me chamam a atenção. Primeiro é a família de Noé. Noé, meu amado, ele teve um chamado. Noé, meu amado, teve uma responsabilidade. Noé, meu amado, ele teve um chamado para construir a arca do Senhor em um período onde não se chovia, onde as pessoas estavam ali perdidas, e tanto as pessoas estavam tão longe de Deus, que Deus resolveu ali destruir tudo com o dilúvio. E ali, meu amado, Noé, ele tem essa responsabilidade. Sabe o que me chama a atenção em Noé? Que em meio a todo aquele caos que estava vivendo, as famílias daquela época, Noé consegue inserir a sua família no seu chamado, que hoje é um desafio. Noé consegue, meu amado, inserir a sua esposa. Noé consegue inserir os seus filhos e as suas noras no chamado que era para ele. Deus deu a ordem a Noé, e ele, meu amado, conseguiu trazer toda a sua família para a obra do Senhor. Eles se uniram, constituíram, construíram a arca, e a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que Deus salvou 8 pessoas, a família de Noé foi salva. Por quê? Porque ele obedeceu um chamado do Senhor. A segunda família que me chama a atenção é a família de José e Maria. José, meu amado, ele teve um papel muito importante para com Deus em relação à salvação das pessoas. Por quê, meu amado? Foi na responsabilidade de José que ficou o crescimento de Jesus. Agora você imagina naquela época, meu amado, Maria, uma jovem, né, menina nova, jovem, aparece grávida. Imagina, meu amado, ali, o que essa jovem não deve ter ouvido das pessoas por estar grávida. E José ali, meu amado, ele
dirigido por Deus, pelo Espírito Santo, ele consegue administrar toda essa situação, ele consegue, meu amado, ali, também inserir toda a sua família nesse projeto, e ele ali, meu amado, eu vejo para mim o papel fundamental que ele teve com Deus, para que as pessoas pudessem ser salvas, para que Jesus pudesse crescer. O ministério de José é curto. O ministério de José, meu amado, vai até os 12 anos de Jesus. Depois você não ouve mais falar de José. É um ministério curto, porém muito importante, fundamental no processo, naquilo, meu amado, a qual Jesus depois estabeleceria para poder cumprir o seu ministério sobre a face da terra. Jesus, ele precisou ser cuidado, Jesus, ele precisou ser discipulado, Jesus precisou ser educado, Jesus precisou de uma família. Por isso eu vejo hoje o papel da família, por isso que eu vejo hoje a importância da família. E não existe família perfeita. Eu te passei aqui algumas famílias da Bíblia, famílias de pessoas, meu amado, ali, que foram homens e mulheres de Deus e tiveram também as suas famílias totalmente destruídas. Mas a família, ela tem que passar, meu amado, por esse processo, só Deus mesmo, para que Ele possa, meu amado, nos ajudar a ter esse processo, para que a nossa família possa ser uma família vitoriosa. José, meu amado, ele é esposo de Maria, ele era um homem dotado de um caráter justo. Você pode ver, meu amado, que ele não saiu colocando nos jornais. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, a palavra de Deus fala que ele queria anular o casamento secretamente, para não expor a vida de Maria, por causa do caráter que ele tinha. E eu vou te falar, Deus escolheu a pessoa certa para poder cuidar do seu filho sobre a face da terra. Se Maria, ela gerou, se Maria carregava ali, o filho de Deus, ele precisava de alguém para que esse filho também fosse cuidado sobre a face da terra. E a gente vê ali, meu amado, nos primeiros capítulos ali, como que José, ele foi um papel fundamental para que essa família hoje fosse uma família que vencesse. Então, meu amado, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos trazer com que as pessoas da nossa família tenham conhecimento de Jesus Cristo. Porque eu volto a falar, conhecer Jesus é uma coisa. O desafio é gerar Jesus. O desafio, meu amado, é que Jesus seja gerado em nós. Eu conheço pessoas, meu amado, que falam que aceitou Jesus, conhecem a Bíblia, mas é um desafio quando você convive perto dessa pessoa e você vê que não tem nada de Jesus Cristo na vida dessa pessoa. E quando nós falamos de família, meu amado, todos nós queremos proteger as nossas famílias ao máximo. E você tem razão, você tem que fazer isso. José, ele fez isso, ele quis ali, de todas as formas, proteger, porque nós precisamos proteger a nossa família. Nossa família, meu amado, ela é atacada em todas as áreas. E uma das áreas que nossa família mais é atacada é a vida espiritual. A vida material, o Senhor nos dá força para correr, para lutar, mas a vida espiritual, ela se torna um alvo muito grande. Por quê? Porque o diabo, ele odeia a família, o diabo odeia a sua casa, o diabo, meu amado, ele odeia quando você vem para a igreja, o diabo odeia quando você traz seus filhos para a igreja, o diabo odeia, meu amado, quando você põe um louvor na sua casa, quando você ora na sua casa, tudo isso, ele odeia, você se torna o inimigo número 1 do diabo. Por quê? Porque ele odeia a sua família, ele odeia a minha família, ele odeia tudo que Deus criou, ele odeia, porque ele já é um derrotado, amém? Agora, querido, o que eu quero que você entenda, que nós precisamos priorizar a vida espiritual da nossa família. E família, querido, ela precisa ser cuidada, precisa ser amparada. Família precisa ser, meu amado, ter a figura ali, da autoridade, da disciplina dentro de casa. Eu vejo, meu amado, que quando um lar, a criança, ela é disciplinada, ela precisa ter uma dose de autoridade para aquela disciplina entrar no coração daquela criança. Você pode, quem aqui já não ouviu aquela frase, vou falar da mãe falando para o filho, vou contar para o seu pai. Eu não sei você, minhas pernas tremiam quando eu via isso. E meu pai nunca me bateu, me bateu 2 vezes.
2 vezes eu apanhei do meu pai só. Quem batia um pouco mais era a mãe. Ela não errava o chinelo, né? Mãe não errava o chinelo. Mãe, ela sabia a hora certa de acertar os ponteiros com o filho. Por quê? Porque mãe disciplina. Mãe é ela que forma o caráter do filho. Mãe é ela que traz ali, meu amado, ela que vai moldando ali a vida do filho. Mas para tudo isso acontecer, precisa se olhar para a figura da autoridade, a figura do pai. Então, querido, eu confesso para você, nós precisamos fazer de tudo, querido, de tudo mesmo, para que a nossa família ela tenha a presença de Deus dentro das nossas casas. E essa família aqui, meu amado, Maria e José, eles vai nos ensinar, né, quais são os passos para que Jesus nasça na minha casa, para que Jesus nasça no meu coração, para que Jesus nasça no coração da minha família. Então nós vamos aprender aqui os passos, né, com Maria e com José. A primeira coisa que Maria e José nos ensina, para que Jesus possa nascer no meu coração, no seu coração e no coração da sua família, é ser obediente. Olha o capítulo Mateus 1, 21, olha o que fala. Ela dará à luz a um filho, e você dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então a primeira coisa aqui, meu amado, que nós aprendemos com José e Maria, para que Jesus possa nascer no nosso coração, é sermos obedientes. A obediência é a chave do nosso sucesso. Nós precisamos nos tornar obedientes na presença do Senhor. Maria, meu amado, se você for pegar essa passagem, você vai ver aqui que ela teve que ser muito obediente e José teve que ser obediente. Maria, meu amado, ela ficou grávida. José, meu amado, precisou obedecer ali, a cuidar da sua esposa. Maria e José foram convidados a ir para o Egito, largar os seus familiares. Maria e José agora precisam retornar do Egito. E tudo isso só aconteceu por causa da obediência. Aqui vai, meu amado, o primeiro passo. Se eu quero, meu amado, fazer com que gere Jesus no seio da minha família, a minha família tem que ser uma família obediente. A obediência é algo precioso na minha vida e na sua vida. A obediência, ela traz o mover de Deus para a nossa casa. Você sabia disso? É através da obediência que você tem o mover de Deus sobre a sua casa. A obediência, meu amado, ela traz a vitória para as nossas casas. A obediência, meu amado, é algo que todo cristão precisa ter. E eu vou te falar, é um desafio sermos obedientes. Como nós somos tentados a não obedecermos, principalmente aquilo que muitas vezes quer nos tirar da zona de conforto, principalmente aquilo que muitas vezes tenta nos atingir. Amado, eu vou te falar uma coisa para você, se você começar a analisar todos os momentos mais difíceis, todos os frutos amargos que você tem colhido diante desse tempo que você tem vivido, você vai ver que é fruto da desobediência. A desobediência tem levado as pessoas para longe de Deus. A desobediência, meu amado, ela fecha as portas. Eu não consigo, meu amado, obedecer, ser obediente. Por quê? Porque a obediência, ela está atrelada à renúncia. A obediência, ela está de mão dada com a renúncia. Para mim me tornar uma pessoa obediente a Deus, eu tenho que renunciar em muitas áreas da minha vida. Eu tenho que renunciar ao pecado. Eu tenho que renunciar, meu amado, eu tenho que renunciar às propostas das mentiras. Eu tenho que renunciar a uma vida velha. Se eu quero se eu quero com que Jesus nasça na minha família, nasça no meu coração, eu tenho que ser obediente. E para mim ser obediente, eu tenho que renunciar a certas coisas. Quantas pessoas, meu amado, conseguem vir até na igreja, conseguem até, meu amado, vestir uma capa de crente, mas no coração não são obedientes. E aí não colhe frutos. Não consegue, meu amado, nunca viver um padrão, os princípios de Deus para a família, para a vida da pessoa. Por quê? Porque não consegue ser obediente. Então o primeiro passo que Maria e José nos ensina, querido, se nós queremos que Jesus nasça na minha família, é sermos obedientes em todas as áreas com Deus. Seja obediente, meu amado, naquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Seja obediente naquilo que o Senhor, meu amado, tem pedido para você.
Nós temos que aprender a ser obediente. Eu só vou conseguir, meu amado, ser mais que vitorioso nessa área. Eu só vou conseguir, meu amado, entender o que o Senhor quer para mim através da obediência. Quantos de nós aqui, querido? O Senhor tem falado para nós determinadas coisas e nós temos nos comportado como Jonas? Quantos de nós, querido? O Senhor tem nos dado uma direção e nós temos corrido para outra. Quantos de nós, meu amado, temos deixado as coisas, sempre em segundo plano, as coisas espirituais? Eu vou te falar uma coisa para você, cara. É um erro mortal você deixar as coisas espirituais para o segundo plano. Aprenda a buscar Deus em primeiro lugar, querido. Aprenda a colocar Deus na sua casa. Aprenda, meu amado, a obedecer a Deus. Deus quer o melhor para a minha vida. Deus quer o melhor para a sua família, amém? Deus quer o melhor para mim, para você. Deus, meu amado, Ele se alegra com a nossa vitória, Ele se alegra com o nosso sucesso. Deus, Ele não se alegra com a nossa derrota, Ele não se alegra com uma família destruída. E eu vejo aqui, meu amado, Maria e José, para se cumprir o plano, para se cumprir o propósito que Deus tinha para a raça humana, o ingrediente principal disso se chamava obediência. Agora você vai ter que assume esse casamento. Ele foi obediente, assumiu. Maria, você vai ser grávida. Nossa, mas eu tô noiva. Não, mas você vai ficar grávida. O que eles vão falar de mim? Ela foi obediente, assumiu. Tá tudo bom agora larga todo mundo aí, vai para o Egito, esconde lá. Ele foi obediente e foi. Instalei no Egito, já montei agora até minha oficina lá de arrumar móveis. Agora você larga o Egito e volta para Jerusalém. Então, querido, você vê que a obediência é algo que muitas vezes nos desafia. Nós somos desafiados através da obediência. Por isso que ela está de mão dada com a renúncia. Eu só vou conseguir ser obediente se eu tiver um coração, no meu coração, renúncia, se eu saber renunciar. E você tem que renunciar, meu amado, o pecado mesmo, querido. Não deixe o pecado, não deixe o pecado ficar atrelado na sua vida, não, querido. A sua família vale muito mais. Não deixe o pecado ficar atrelado. Não deixe o pecado destruir os seus sonhos. Não deixe o pecado destruir os projetos. Não deixe o pecado engavetar os seus planos, os seus projetos que você tem para você e para a sua família, querido. Você pode ver, querido, o pecado destrói tudo. É por causa do pecado que o homem hoje está da forma que está, querido. É por causa do pecado hoje que o mundo anda da forma que anda, querido. Então eu tenho que ser obediente, amém? Se eu quero gerar Jesus, para que Jesus nasça no meu coração, para que Jesus nasça na minha família, o primeiro passo é ser obediente. Por quê? Porque Maria e José nos ensinam que nós temos que ser obedientes. Amém, querido? Glória a Deus. 1 Samuel 15, 22, olha só. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, enquanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que a gordura do carneiro. Deus ele está mais preocupado em você ser obediente. Tem gente que está mais preocupada em fazer o sacrifício. É o que eu levo, o que eu faço para Deus. Meu amado, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em você ser obediente. Por quê? Porque a chave do sucesso da sua casa está na obediência. Amém? Se você está com a sua esposa, se você está com o seu marido, olha para ele e fala: nós temos que obedecer. Amém? O segundo passo aqui, meu amado, que nós aprendemos com José e Maria, para que Jesus possa ser gerado e nascer na minha família, é temer a Deus. Se eu tenho que obedecer o primeiro passo, legal, eu obedeço. Mas eu também tenho que ser temente a Deus. Olha o versículo, Mateus 1, 25, fala assim, mas não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Houve uma direção na vida de José, querido. Nós somos casados aqui, a gente sabemos, querido, que espera o pastor orar, pode beijar e já vai para a lua de mel. Agora José, ele teve que esperar.
José teve que ser temente a Deus. Amado, eu vou te falar uma coisa para você, ó. Só um homem cheio do Espírito Santo para passar por esse processo. Fala para mim. Eu não aguentaria, você não aguentaria, nós não aguentaria. Mas José, meu amado, ele passou por esse processo, por quê? Porque ele temia ao Senhor. Temer a Deus, querido. Temer ao mover de Deus. Querido, e temer a Deus não é ter medo de Deus. Eu conheço pessoas que têm medo de Deus, mas não temem a Deus. Eu conheço pessoas que têm medo de ir para o inferno, mas não tem medo, mas não muda de vida, não teme. Temer a Deus, meu amado, é ter um respeito, é ter uma responsabilidade. Temer a Deus é amar ao Senhor. Temer a Deus é respeitar Deus na minha vida e na sua vida. Temer a Deus, meu amado, é Deus em primeiro lugar na minha vida, não segundo plano. Temer a Deus, meu amado, é realmente ter Deus como o meu único foco de vida para mim sobreviver sobre a face da terra. Porque sem Deus nós não somos nada. O mal, querido, é sempre deixar Deus em segundo plano nas nossas vidas. Você pode ver e volto a falar, se você fizer uma análise dos frutos amargos que você colheu nessa vida toda que você teve na sua caminhada, você vai ver que muito daquilo foi a ausência de Deus. Deus não está presente. Eu tenho que aprender, querido, a respeitar. Amado, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a servir, eu tenho que aprender a ter responsabilidade na minha caminhada com o Senhor. Temer ao Senhor é ter um nível de responsabilidade. Eu sou pai, há um nível de responsabilidade sobre a minha vida, sobre eu como pai, na minha família. Se eu temo ao Senhor, meu amado, a figura de Deus, a presença de Deus é a coisa mais importante dentro do meu lar. Se eu temo ao Senhor, meu amado, o Senhor tem que ser exaltado na minha casa. Se eu temo ao Senhor na minha casa, tem que haver um altar para mim louvar e glorificar o Senhor. Não é para acender vela não, viu? Misericórdia, hein? Mas temer o Senhor, meu amado, é eu ter a presença de Deus dentro da minha casa. Ah, eu temo ao Senhor, mas eu tenho o Senhor só lá na igreja. Ai, meu amado, você está perdendo a melhor parte da festa. Você quer ter vitória? Seja obediente e tema ao Senhor em todas as áreas. José aqui, meu amado, nos ensina que nós temos que sermos temente a Deus. O temor, meu amado, ele traz sabedoria nas nossas vidas, você sabia? O temor, ele traz sabedoria. Quando eu temo a Deus, eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu não posso fazer. José, meu amado, foi lhe passado uma direção e por temer ao Senhor, por obedecer ao Senhor, ele cumpriu. Ele sabia o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. O que tem faltado hoje na vida de muitos pais e muitas mães e muitos jovens é sabedoria. E por que não se tem sabedoria? Porque não tem se temido a Deus da forma que tem que ser feito. Está na hora, querido, de nós adorarmos ao Senhor em todas as áreas dentro da nossa casa. Nós precisamos voltar à essência da adoração, querido. E a essência da adoração não é na igreja. A essência da adoração está dentro da nossa casa. Você sabia, querido, que o culto, ele começa na sua casa. Aqui você só vem entregar a Deus aquilo que o reflexo da sua vida. Se o culto não começar lá dentro do seu quarto com seu esposo, com a sua esposa, se o culto não começar lá dentro no relacionamento da família, sabe o que você vai entregar aqui? Nada, querido. Por que muita gente vem vazio para a igreja?
Porque acha que o culto é aqui. Não, chega lá, Deus vai falar comigo, Ele vai dar um arrepio, eu vou começar a dar um xiriquitá lá e beleza. Engano seu, querido. O culto começa lá na sua casa. O culto começa da forma que você trata a sua esposa, da forma que você trata o seu marido. O culto começa, meu amado, da forma que você trata os seus filhos. O culto começa lá no seu lar, na sua casa. Aqui você só vem entregar o reflexo do que você é dentro da sua casa. Se não há um temor de Deus, meu amado, não há uma adoração de Deus dentro da sua casa, porque não há um respeito pelas coisas de Deus. Aprenda a temer a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Aprenda a temer as coisas. Você vai ver, meu amado, que quando você entrar para vir adorar o Senhor, essa adoração vai ser diferente. Amém? Eu tenho que obedecer, mas eu tenho que ser temente a Deus. Senão Jesus não nasce, querido. Não tem como Jesus nascer se não tiver obediência e não tiver temor a Deus. Tem que haver um temor de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família. Amém, querido? Nós precisamos respeitar mais as coisas espirituais, o agir divino. Nós precisamos respeitar mais isso. Amado, foi feito um investimento tão alto na minha vida e na sua vida. Nós valemos, há um valor tão grande, meu amado, do céu sobre nós. E muitas vezes, meu amado, nós não temos contribuído para que esse valor alcance aquilo que o Senhor quer para nós. Então aprenda a temer ao Senhor, amém? Temer ao Senhor. Olha aqui que Salmo 111, 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam o bom senso, e ele será louvado para sempre. O princípio da sabedoria está em temer ao Senhor. Amém? Que haja um temor de Deus no seu casamento. Respeite o seu casamento. Que haja um temor de Deus, meu, nos relacionamentos com os nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor, amém? Os nossos filhos são os bens mais preciosos que nós temos. Eu gosto muito do salmista, quando ele fala que os nossos filhos são como rebentos de oliveira, né? Brotos de oliveira. Da oliveira se extraía o que? O óleo. O óleo representa o Espírito Santo. Os nossos filhos são comparados, o salmista compara os nossos filhos com a presença de Deus, o óleo precioso sobre a minha vida, sobre o meu casamento, querido. E às vezes não entendemos isso. Cada filho, os nossos filhos, a alegria, né, que nós podemos dar para os nossos filhos, nós nos alegramos muito mais. Então aprenda, ensina os seus filhos a temerem a Deus, amém? Ensina os seus filhos a temerem a Deus. Porque eu vou te falar uma coisa para você, amor. Não é a igreja que ensina o seu filho a ser adorador. Não é a igreja que ensina o seu filho a ser crente. Não é a igreja. O seu filho vai olhar para a sua vida. O seu filho vai ser o reflexo do que você é dentro da sua casa. E não diante, e não adiante depois, meu amado, ficar chorando o leite derramado. Não adianta. Os seus filhos, os meus filhos, é o reflexo daquilo que eu sou dentro de casa. Se meu filho olha para mim e vê que eu temo a Deus, que eu tenho responsabilidade com Deus, que eu sirvo a Deus, que eu quero estar, que eu quero louvar, que o culto dentro da minha casa é importante. Se meu filho vê isso, ele vai valorizar isso. Ele não é o pastor, ele não vai aprender isso com o pastor. O pastor vai instruir a família. Mas os nossos filhos são os nossos reflexos do que nós somos. Você quer ter um filho compromissado com Deus? Você quer ter um filho, meu amado, servindo ao Senhor, para não chorar depois, porque o mundo é cruel. O mundo é cruel. O mundo não brinca. Então, dê o exemplo você primeiro.
Leve os seus filhos a entender que você tem um compromisso com Deus, que não é sempre não é uma farsa, não. Que é um compromisso que você tem com Deus. Porque eles estão de olho e eles são espertos. Eles estão vivendo, hoje eles vivem numa geração, meu amado, onde a modernidade abre os olhos dele muito rápido. Então seja esperto, querido. Passe a temer mais ao Senhor e levar o Senhor para dentro da sua casa constantemente. Porque os nossos filhos é o nosso reflexo. Amém? E por último, querido, para nós orarmos, nós precisamos da revelação de Deus. Eu preciso obedecer, eu preciso temer ao Senhor, mas eu preciso, meu amado, ter a revelação de Deus para que Jesus possa ser gerado na minha vida e na sua vida. Eu preciso, meu amado, ter a intervenção de Deus. Eu preciso, meu amado, ter um relacionamento com Deus para que Jesus possa ser gerado na minha casa. Eu preciso ter, meu amado, essa amizade com Deus. O Senhor precisa me direcionar para que eu possa viver, para que eu possa vencer, para que eu possa proteger, para que eu possa guardar. É o Senhor quem traz essa revelação para nós. Tem muito lar aí andando à deriva. Tem muita família andando à deriva, sem uma bússola, sem um norte. Não sabe aonde querem chegar. Tem muita família, meu amado, longe daquilo que o Senhor quer. Por quê? Por falta do relacionamento, por falta da revelação de Deus na família. Amado, quem construiu a família, quem elaborou, quem arquitetou a família foi Deus. Ela só vai funcionar se Deus for, meu amado, a pedra fundamental desse casal, dessa família. Então eu preciso de revelação de Deus. Mateus 1, 19 e 20, Deus nos dá direção nas dúvidas. Olha aqui, ó. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento a José, mas antes de se unir, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aí veio a dúvida, ó. Por ser José, o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la publicamente, pretendia anular o casamento secretamente. Aí vem o quê? A revelação. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não teme receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Revelação. O Senhor nos dá revelação nas nossas dúvidas. E quantas dúvidas surgem todos os dias? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que nós vamos sair dessa? Será que eu devo me arriscar? Será que a minha família pertence a Deus mesmo? Quantas dúvidas surgem na nossa caminhada? Mas é o Senhor, através da revelação, que Ele nos traz, meu amado, a direção que nós temos que tomar. A revelação, ela tira a dúvida do nosso coração. Agora, não adianta nada o Senhor revelar se eu não obedecer. Não adianta nada o Senhor revelar se eu não temo a Deus. Você está vendo como é um processo para que Jesus possa ser gerado? Jesus, para Ele ser gerado no meu coração, para que Ele possa nascer na minha vida e trazer uma transformação em mim, eu preciso o quê? Ser obediente, temer a Deus e ter uma revelação de Deus para a minha vida. Por quê? Porque a revelação de Deus, meu amado, ela me ajuda a sanar as dívidas, a tomar as decisões certas. Quantas coisas você fez, quantas coisas que eu fiz sem direção de Deus. Amado, nós fazemos muitas coisas, depois que não dá errado, que nós vamos buscar Deus. Ou só eu faço isso? Nós fazemos às vezes umas coisas, e aí depois que não deu certo, não, agora eu vou buscar Deus. Amém. Eu preciso ter revelação de Deus constantemente. Para mim ter revelação de Deus, eu preciso ser amigo de Deus, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso temer a Deus, eu preciso obedecer a Deus. Quando eu obedeço, quando eu temo, eu tenho a revelação de Deus. Eu não vou ficar, meu amado, no escuro, à deriva.
Eu vou ter sempre uma revelação no que eu devo fazer. Eu vou te falar, querido, depois que eu aprendi esse princípio, eu vou te falar, muitas coisas se acertaram na minha vida, no meu casamento. Porque nós temos a tendência de fazer o que eu acho, o que eu penso, e o que eu acho, o que eu penso, muitas vezes está fora do padrão de Deus. Eu preciso ser guiado por Deus. Se eu quero uma revelação de Deus para minha família, se eu preciso tomar a decisão certa para minha casa, eu preciso ser amigo de Deus. Para ser amigo de Deus, eu tenho que obedecer a Deus e eu tenho que temer a Deus. Amém? Glória a Deus. Mas a revelação me ajuda também nos livramentos. Mateus 2, capítulo 2, agora versículo 13. Depois que partiu, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fica lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar matar o menino. Quando eu obedeço a Deus, quando eu temo ao Senhor, eu tenho, meu amado, direção nas dúvidas e eu tenho direção nos livramentos. Aqui, Herodes estava levantando e queria matar Jesus. Mas graças a Deus, José era um homem temente a Deus, José era um homem que obedecia ao Senhor. Então, se ele obedecia, era temente, ele tinha um relacionamento com Deus. Então, ele seguia a direção que Deus dava. Amado, quantos livramentos nós temos todos os dias? Quantos livramentos? Quantos livramentos nós recebemos? Então aprenda, querido, a consultar Deus, porque Deus, Ele sempre vai trazer os livramentos para as nossas casas. O diabo, ele vai querer sempre entrar, ele vai querer sempre uma brecha, ele fica sempre procurando o alvo mais fraco da família. A Bíblia fala que ele fica ao derredor. A Bíblia fala, meu amado, que ele odeia, então ele fica só procurando uma brecha. Ele achou uma brecha, ele vai entrar, ele vai arrebentar a sua vida. E eu vou te falar, querido, um dia, quando nós chegarmos diante de Jesus, nós não vamos ter argumento. O tribunal aqui desse mundo, dá para negociar, é comprável. O tribunal de Deus não vai ter jeito, querido. Então aprenda, querido, aprenda a obedecer a Deus, aprenda a ser temente a Deus. Por quê? Porque quando eu sou temente e obedeço, eu tenho revelação do que eu devo fazer. Quando eu obedeço, eu tenho revelação nos livramentos, nas coisas ruins que acontecem. Amado, eu tenho que buscar o livramento do meu casamento todos os dias. Eu tenho que buscar o livramento na vida dos meus filhos todos os dias. Todos os dias, querido. Por quê? Porque o mundo não está de brincadeira, o diabo não está de brincadeira, dentro de mim há uma carne que muitas vezes eu tenho que lutar com ela todos os dias. Esses são os inimigos. Então eu tenho que aprender a buscar o livramento. Filho, coloca para mim Salmo 91, versículo 11 e 12. Olha aqui, que promessa no Salmo 91, quando nós... Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito. Fala glória a Deus. Ele dá ordem aos anjos, não é nós que damos ordens aos anjos. Não inventa você querer falar, anjo faz isso, faz aquilo, que ele não faz não. O comando vem do céu, ele dá a ordem aos seus anjos a seu respeito, para que te proteja em todos os seus caminhos. Coloca o próximo. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Por quê? Porque Ele traz livramento na minha vida e na sua vida. Amém, querido? E por último, querido, Ele nos traz direção no que fazer. Ele nos tira a dúvida, Ele nos dá livramento, Ele nos traz direção no que fazer. Mateus capítulo 2, versículo 19 e 20. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino, a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida
do menino. E o versículo 20. Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, quando eu tenho esse relacionamento com Deus, Ele tira as minhas dúvidas, Ele me traz livramento, Ele me dá direção no que eu devo fazer. Foi assim na vida de José e Maria. Para que Jesus fosse gerado, para que Jesus ali pudesse crescer e houvesse uma transformação total, para que Jesus possa nascer no meu coração, no seu coração, nascer na minha família, na sua família, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser temente. Quando eu obedeço e sou temente a Deus, o que acontece? As minhas dúvidas caem por terra, o Senhor traz livramento de todos os obstáculos e os inimigos, e o Senhor me dá direção no que eu devo fazer. Aprenda, querido, não faça nada sem consultar Deus, e busque uma resposta de Deus para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas, meu amado, que fizeram tantas coisas sem direção de Deus. Não foi Deus que mandou, mas fizeram, porque não consultaram Deus. Quando não consultamos Deus, nós pagamos um alto preço. Amém? Quanto? Nós temos que buscar a presença de Deus. Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Agora deixa Jesus ser gerado e nascer na sua vida. Deixa Jesus nascer no coração da sua família. O segredo, meu amado, para que Jesus possa nascer na sua família, na minha família, no meu coração, no seu coração, é sermos obedientes e temermos a Deus. Quando eu sou temente, quando eu obedeço, Deus está no controle de todas as coisas. Amém, querido? Tema, viva pela revelação de Deus. Aprenda a viver pela revelação de Deus. Deus, meu amado, Ele acredita na minha família e na sua família, amém? Ele acredita, Deus Ele acredita em nós. Ele olhou para José, Ele olhou para Maria, Ele acreditou, eu tenho um plano, eu tenho um projeto de salvação para o homem. E Ele acreditou naquela família. Deus acredita na minha família e na sua família, amém? Deus acredita. O que nós precisamos? Nós precisamos deixar Jesus nascer na nossa família, nascer no meu e no seu coração, amém? Se coloque de pé, querido, vamos orar. Deixe Jesus nascer na sua família, deixe Jesus nascer no seu casamento, querido. Deixa Jesus nascer na vida dos seus filhos, deixa Jesus nascer nas suas finanças, deixa Jesus nascer nos seus relacionamentos, deixa Jesus nascer, meu amado, nos milagres que nós precisamos. Quem não precisa de milagre? Eu preciso de um milagre, mas deixa Jesus nascer nesse milagre, querido. É Ele que faz, é Ele que transforma, amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar pelas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Louvado e glorificado seja o Senhor, ó Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, meu Pai amado, porque nós aprendemos, meu Pai amado, quando o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Nos ensina nesta manhã, Deus, que nós precisamos que Jesus nasça em nós, nasça no meu coração, que Jesus nasça na minha família, Deus. Oh, meu Pai amado, receber é fácil, ter Jesus como só único Salvador é muito pouco, Pai. Ter Jesus como único Salvador é muito pouco daquilo que o Senhor quer para nós. Por isso, nesta manhã, nos ensina a gerar Jesus no seio da nossa família. Nos ensina, Deus, que Jesus possa nascer, meu Pai amado, através da obediência, do temor. Que Jesus, meu Pai amado, possa nos direcionar, tirar as nossas dúvidas todos os dias. Que Jesus possa trazer livramento sobre nós todos os dias. Que Jesus possa nos dar direção naquilo que devemos fazer todos os dias, ó Pai.
Pai, sem a tua presença não somos nada. As famílias sem a tua presença não é nada, Deus. Por isso, meu Pai amado, nós consagramos a nossa família no altar. Pai amado, nós buscamos pelos nossos lares, nós buscamos pelos nossos entes queridos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, entra com providência no lar, na casa de cada irmão aqui nesta manhã, Deus. Pai amado, nós apresentamos diante do Senhor os nossos familiares, intercedemos por eles, meu Pai. Nos apresentamos diante do teu altar, diante das tuas grandezas, diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que faz maravilha, e oramos pelos nossos entes queridos, ó Deus. Pai, visita agora o coração, aonde eles estão agora, Deus. Muitos estão às vezes perdidos, muitos às vezes estão, meu Pai amado, cegos, meu Pai amado, envolvido no pecado, Deus amado. Mas nós oramos nesta manhã, ó Deus. Jesus, vá de encontro a esses corações agora. Nós intercedemos, ó Pai amado, seja gerado no coração dos nossos familiares agora, meu Pai, para que haja uma transformação, ó Deus amado, por completo, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus. Nos ensina a ser obediente, nos ensina, meu Pai, a renunciar. Nos ensina, meu Pai, a ser temente, meu Pai. Nos ensina a obedecer. Nos ensina a buscar o Senhor para as nossas famílias, pelo poder do nome de Jesus. Pai, eu oro, eu coloco cada família diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.